Meu irmão pediu em casamento a minha noiva, a ex-namorada dele, e eu estou irritado. Meu irmão, Marcos, costumava namorar minha noiva, Jenna, um ano atrás. Para contextualizar, eles namoraram em agosto de 2022. Eles ficaram juntos por apenas um mês antes de ele terminar com ela porque estava entediado de estar em um relacionamento e nunca realmente quis se estabelecer de qualquer maneira. Na época em que estavam namorando, eu estava em outro estado, então não tinha ideia de que ele tinha uma namorada, e eu não tinha ideia de quem Jenna era até conhecê-la. Jenna e eu nos conhecemos em um bar quando me mudei de volta em outubro e nos demos muito bem. Ela era facilmente a mulher mais bonita e inteligente que já conheci, e nos encontramos algumas vezes mais antes de oficializarmos. Avançando para dezembro, finalmente apresentei à minha família e propus que eles a conhecessem no Natal. Eles sabiam que eu estava em um relacionamento, mas não sou muito aberto sobre minha vida pessoal, então mantive os detalhes sobre ela no mínimo até saber o quanto estávamos realmente envolvidos. Meus pais pediram para ver fotos, e eles começaram a passar meu telefone pela mesa do jantar. Marcos viu e explodiu, me chamando de péssimo irmão por namorar sua ex-namorada, e exigiu que eu terminasse com ela. Eu recusei. Quando perguntei a Jenna sobre isso, ela confirmou que eles namoraram e me deu os detalhes sobre o término deles. Levou algumas semanas, mas eventualmente Marcos parou de mencionar que eu estava namorando sua ex, e achei que ele havia superado. No aniversário de Jenna deste ano, a levei para um jantar chique com nossas famílias e os amigos mais próximos dela, e a pedi em casamento. Marcos ficou furioso mais uma vez e explodiu por eu estar pedindo ela em casamento, o que eu e minhas irmãs imediatamente recusamos. O incidente aconteceu no último fim de semana. Marcos estava bem quieto sobre toda essa situação nos últimos 2 meses. Eu não o vi muito e imaginei que ele estava em baixo contato comigo, o que não era um problema para mim, então ele nos convidou, a mim e a Jenna, para jantar em família no apartamento dele, com meus pais e irmãs. Achei estranho, mas meus pais e irmãs também iriam, então concordamos em ir. O jantar foi agradável, nada muito sofisticado, e passamos para a sala de estar para conversar. Cerca de 30 minutos em uma conversa normal, Marcos se levantou e nos disse que tinha um anúncio a fazer. Ele fez um longo discurso sobre estar feliz por ter sua família ao redor para o grande momento dele, depois se ajoelhou e tirou um anel barato, pedindo Jenna em casamento. Jenna estava confusa e claramente desconfortável, exigiu que ele guardasse o anel e se levantasse. Meu pai tentou pegar Marcos, mas eu cheguei primeiro e o socei. Não vou repetir a maioria disso, principalmente porque estava com tanta raiva que mal ouvi, mas ele disse algo ao longo das linhas de querer me mostrar que Jenna não estava realmente interessada em mim e apenas queria se vingar dele. Antes que a situação piorasse, meus pais me tiraram de lá e prometeram conversar com ele. Já se passaram alguns dias desde que aconteceu e ainda estou muito irritado. Não sei o que fazer neste momento. Estou com medo de que Jenna possa ter dúvidas sobre se casar comigo por causa disso. Algum conselho? Edição e mesma postagem, mais tarde no mesmo dia. Primeiramente, obrigado por ler e responder. Li os comentários entre ontem à noite e esta manhã, e foram feitos pontos válidos. Não houve atualização desde a única pessoa com quem conversei desde aquele jantar foi Jenna e minha irmã mais nova. Quero esclarecer algumas coisas que vi nos comentários. Jenna e eu acabamos de ficar noivos. Foi um daqueles momentos em que ambos sabíamos que estávamos nisso a longo prazo. Por mais rápido que seja, tenho certeza dela. Quando nos conhecemos, fui eu quem a abordou, não o contrário. Se ela sabia ou tinha suspeitas de que éramos parentes, não sei. Perguntei depois de descobrir que eles namoraram, e ela disse que não tinha ideia. Eu não tinha motivo para duvidar disso, mas admito que essa reação, aparentemente exagerada de Marcos levanta suspeitas. Eu não tinha ideia de que ela e Marcos namoraram quando a conheci. Marcos e eu não somos próximos de jeito nenhum. Costumávamos ser, mas à medida que crescemos, nos afastamos e conversamos cada vez menos. Antes de me mudar de volta, não conversávamos muito, a menos em ocasiões especiais como o aniversário dele ou o meu. Jenna sabia da minha família, mas não muito até eu decidir que estava pronto para apresentá-la a eles. Quando ela e Marcos se encontraram novamente, não senti nenhuma indicação de sentimentos residuais de ambos os lados. Ela não o tratava como um estranho, mas também não era excessivamente afetuosa com ele. Fui informado de que foi um relacionamento que durou um mês.
Eu não achei que precisava de permissão de Marcos para pedir ela em casamento, mas talvez isso tenha sido errado da minha parte. Não tenho certeza. Dito isso, pretendo conversar com Marcos neste fim de semana para colocar tudo na mesa e entender o que está acontecendo. Nunca pedi a versão dele do relacionamento deles, o que é minha culpa por não ter feito minha devida diligência. Se algo importante ou esclarecedor acontecer, vou atualizar. Mas por enquanto, é isso que tenho. Comentários relevantes. Não ceda aos comentários de "mas ele é família". Felizmente, não tenho ouvido muito essa merda de "ele é família", exceto minha mãe e algumas tias. Elas me conhecem o suficiente para saber que nosso relacionamento não é o bastante para eu aguentar a falta de respeito dele, especialmente em relação à minha noiva. Estariam perdendo o fôlego. Sobre a noiva. Acho que não preciso me preocupar com ela voltando. Seguro dizer que ela também não suporta ele. A atualização. Primeiramente, quero agradecer a todos por lerem. Foi um fim de semana agitado, então não tive a chance de responder a muitas pessoas, mas editei respostas para as perguntas mais comuns que vi nos comentários do post original. Novamente, obrigado. Aprecio tudo, inclusive as críticas. Agora, a atualização. Liguei para Marcos e pedi para ele se encontrar comigo na minha casa para conversar. Eu disse a ele que preferiria que Jenna também estivesse presente na conversa, mas estava tudo bem se ele não a quisesse lá. Ele concordou em falar com ambos e apareceu na minha casa por volta do meio-dia de hoje. Ficou bem quieto por alguns minutos antes de eu iniciar a conversa. Eu me desculpei por não tê-lo avisado de que iria propor a Jenna e me desculpei por tê-lo agredido. Ele disse que tanto faz, mas apreciou o pedido de desculpas. Eu contei a ele o que Jenna havia dito sobre o relacionamento e o término quando perguntei a ela sobre isso, e pedi a ele para confirmar se era verdade. Eu basicamente disse que a reação dele durante todo esse processo foi extrema e eu queria ter certeza de que não estava entendendo errado o relacionamento deles ou minimizando o quanto ele era sério. Ele confirmou que eles namoraram apenas por algumas semanas e que terminou com ela porque perdeu o interesse. Jenna perguntou se ele estava agindo assim porque ainda tinha sentimentos ou arrependimentos sobre o término. Ele admitiu que achou que ela estava mais atraente do que quando a viu pela última vez, mas não havia sentimentos ou arrependimentos. Ele disse apenas que não gostava de ver uma garota com quem havia namorado, mesmo que fosse por pouco tempo, com seu irmão mais velho e como homem, eu não deveria tê-lo desrespeitado ao prosseguir com as coisas com a ex dele. Eu lembrei a ele que eu não tinha ideia de que eles haviam namorado, então não foi como se eu tivesse feito isso conscientemente sabendo de sua história juntos. Ele me ignorou e disse que não importava, eu ainda deveria ter desistido. Ele estava firme em afirmar que se os papéis fossem invertidos, ele teria feito a mesma coisa, o que eu duvido. Eu perguntei a ele por que ele propôs a ela se não tinha nenhum sentimento persistente. Basicamente, para resumir, ele estava conversando sobre isso com um de seus amigos que estava por perto quando Marcos e Jenna namoravam, e o cara colocou a ideia na cabeça dele de que talvez Jenna soubesse desde o início que éramos parentes e estava fazendo isso para se vingar dele, considerando que Jenna ainda estava interessada nele depois que terminaram. Ele e seu amigo acharam que seria uma boa ideia testar isso e ver se estavam certos, então ele teve a ideia de propor e ver se ela me deixava por ele. Jenna pediu a ele para elaborar porque ele achava que ela ainda estava interessada nele e ele disse que ouviu dizer que ela estava perguntando sobre ele após o término e ainda frequentava os lugares onde costumavam ir, então era uma suposição válida. Então, para ela aparecer aleatoriamente com seu irmão confirmou suas suspeitas. Jenna disse a ele que só perguntou sobre ele uma vez após o término e que estava frequentando esses lugares com amigos antes de começarem a namorar, e ela não os evitaria por causa do término. Ela também disse a ele que ficou ofendida com a ideia de que ela iria tão baixo a ponto de me perseguir, apenas para se vingar dele. Ele deu de ombros e pediu desculpas de forma meio desinteressada, mas disse que ela precisava ver pelo seu ponto de vista. Ele perguntou a ela se realmente não sabia, e ela disse a ele que não percebeu a semelhança entre nós até estarmos na mesma sala e que agimos de maneira totalmente diferente, então nunca passou pela mente dela, e ele disse ok. Isso basicamente encerrou a conversa. Ele me disse antes de sair que eu poderia cancelar o convite dele para o casamento, pois ele não consegue se sentir confortável em apoiar nosso relacionamento sabendo que costumava namorar com ela. Eu disse a ele que ele não precisava se preocupar com isso, pois provavelmente ele seria desconvidado de qualquer maneira. Já se passaram algumas horas desde a nossa conversa e eu me sinto melhor.
Meus pais não estão muito felizes por ele ter sido desconvidado, mas entenderam que foi uma decisão mútua e provavelmente a melhor. Minhas irmãs me disseram que sabiam que ele não tinha uma boa razão para ser um idiota e não me culpam por não querê-lo no casamento. No momento, vou limitar o contato com Marcos e duvido que ele entre em contato comigo tão cedo. Mais uma vez, quero agradecer a todos por lerem e comentarem, e se algo significativo acontecer, vou atualizar novamente. A atualização 2. Não pude postar isso no mesmo subreddit, então estou postando diretamente no meu perfil no caso de alguém estar interessado em uma atualização. Já faz um tempo desde a minha última postagem, mas algumas coisas aconteceram desde minha última conversa com Marcos. Então, tenho mantido pouco contato com Marcos desde nossa última conversa. Eu não o chamei e ele não me ligou, e nossas únicas interações foram em configurações familiares. Até o momento, minha mãe está chateada porque Marcos ainda não foi convidado para o meu casamento. Tudo começou com um comentário feito durante o aniversário da minha irmã mais nova, Sophie, 22 anos. Seu namorado, que eu acho, já são 4 anos de namoro, a pediu em casamento no final da noite e ficamos conversando sobre o que ela imaginava para o seu casamento dos sonhos. Ela falou um pouco sobre querer um casamento em destino e suas ideias para o bolo e o vestido, e então ela disse algo como: Ted, eu sei que Marcos está proibido do seu casamento, mas você não se importaria se ele viesse para o meu, certo? Eu ri e disse a ela que não poderia ficar bravo com a lista de convidados dela, mesmo que eu quisesse. Minha mãe me lançou um olhar estranho e perguntou se Marcos ainda não estava convidado para o meu casamento. Eu disse que sim e ela ficou irritada. Ela me disse que pensou que eu estava brincando e disse que eu estava sendo irracional em continuar com a proibição, já que ele é família. Ela me acusou de guardar rancor apenas para ser mesquinho. Eu lembrei a ela que ele e eu concordamos que ele não viria. Então eu disse a ela que esse não era o momento de falar sobre meu casamento, já que o dia era sobre Sophie, e se Marcos ou ela quisessem falar sobre meu casamento, poderiam me ligar em outro momento. Sophie repreendeu um pouco minha mãe por tentar transformar o dia especial dela em um assunto sobre Marcos, e minha mãe deixou o assunto de lado. Para aqueles que possam estar se perguntando, Marcos não estava na festa de Sophie porque, aparentemente, ele estava trabalhando e não pôde comparecer. Alguns dias depois, minha mãe passou em minha casa e disse que queria discutir meu casamento. Ela me perguntou por que eu estava tão decidido a não convidar Marcos para o meu casamento. Ela disse que eu não deveria estar tão inseguro em relação ao relacionamento anterior entre Marcos e Jenna e que desconvidá-lo foi um passo muito longe. Eu disse a ela que Marcos e eu concordamos mutuamente que ele não viria ao casamento e que ele poderia falar comigo sobre isso pessoalmente se tivesse algum problema. Começamos a discutir e ela disse que, se eu não fosse reivindicar Marcos, ela também não iria, porque eu estava isolando o filho dela. Dei de ombros e disse a ela que, se era isso que ela queria, podia jogar o convite no lixo, porque eu não iria implorar para que ela estivesse lá. Ela me perguntou se eu realmente ficaria bem com ela não comparecendo, e eu disse a ela que não seria a primeira vez que ela perderia um evento meu por causa de Marcos. Ela disse que eu estava sendo um idiota por jogar os erros passados dela na cara dela e saiu irritada. Depois disso, comecei a receber mensagens e ligações dela e de alguns familiares sobre toda a situação, dizendo que eu estava errado e me instigando a convidar Marcos apenas para manter a paz. Jenna também tem recebido mensagens da minha mãe pedindo a ela que fale comigo e me convença a mudar de ideia, mas, pelo que sei, ela não tem respondido. Até agora, a maioria dos parentes do lado da minha mãe está solidária com ela e não vai comparecer, enquanto meu pai e seu lado da família, que consiste apenas na minha tia e meu tio e seus 2 filhos, concordam comigo e ainda vão comparecer. Minhas irmãs também vão ao casamento, e, é claro, a família de Jenna também. Além disso, conversei com Marcos sobre isso e perguntei se ele tinha algum problema em não ter um convite. Ele disse que se desconvidou em primeiro lugar e não entende por que estão fazendo um grande problema, já que ele ainda não quer ir. Ele me disse para deixá-lo fora da briga, porque ele não está envolvido, e disse que diria a mesma coisa para minha mãe. Até agora, estou de novo em pouco contato com minha mãe, mas meu pai e eu ainda estamos em bons termos. Ainda estou decidindo se vou convidar minha mãe e sua família, acaso mudem de ideia sobre o boicote, mas as chances são baixas, e eu disse isso também ao meu pai, que entende. Por enquanto, Jenna e eu começamos a procurar uma redução no tamanho do local, já que a lista de convidados é significativamente menor. Atualização 3, e minha mãe está desenvida do casamento indefinidamente. Cerca de 2 semanas depois de ela decidir não comparecer ao casamento, ela parou e disse que queria esclarecer tudo.
Concordamos e a convidamos para se juntar a nós para o jantar. Jenna fez um prato de comida para ela, e eu perguntei se ela ainda planejava não comparecer ao casamento. Ela disse que, embora quisesse, não conseguia superar o fato de eu não ter convidado Marcos por causa de um erro simples. Lembrei-a de que o erro simples dele foi propor ao meu noivo comigo sentado a menos de 3 metros de distância, e ela disse que foi apenas uma brincadeira. Jenna perguntou por que ela queria conversar se estava mantendo a mesma posição em relação a Marcos comparecer ao casamento. Ela disse que queria conversar com Jenna e esperava que Jenna ouvisse e me convencesse a convidar Marcos novamente. Ela aparentemente assumiu que eu estava no trabalho e ela conseguiria pegá-la sozinha. Jenna educadamente disse a ela que entendia o pensamento dela, mas que não teria tido essa conversa de qualquer maneira sem a minha presença, já que isso diz respeito ao meu irmão. Minha mãe fez um comentário mais ou menos sobre Jenna ser sem personalidade e incapaz de ter uma conversa sem que eu pensasse por ela, o que começou uma discussão acalorada entre nós três antes de Jenna mandá-la embora. Ela se levantou e começou a andar em direção à porta, e minha mãe a seguiu ainda gritando com ela. Nesse ponto, ela estava gritando sobre Jenna estar destruindo nossa família. Enquanto Jenna estava destrancando a porta da frente, minha mãe puxou o cabelo dela e a jogou no chão ainda gritando. Ela a atingiu e tentou arranhar o rosto dela, e eu a arranquei de cima dela e a joguei para fora. Ela bateu na porta por alguns minutos enquanto eu me certificava de que Jenna estava bem antes de sair e ligar repetidamente para nós duas. Quando me certifiquei de que Jenna estava bem, mandei uma mensagem para minha mãe e disse a ela para não se incomodar em entrar em contato novamente, porque nunca mais falaríamos com ela. Liguei para meu pai e minhas irmãs e contei o que aconteceu também. Meu pai ficou surpreso e tentou fazer desculpas, dizendo que ela estava estressada com toda essa situação há um tempo. Minhas irmãs dizem que sabiam que ela iria surtar eventualmente, já que ela sempre foi uma louca, e disseram que viriam se certificar de que Jenna está bem. Perguntei a Jenna se ela queria apresentar queixa, mas ela recusou e disse que só queria cortar o contato com ela para sempre. Eu disse que essa parte era óbvia, mas que ela ainda deveria conversar com a polícia, já que foi agredida fisicamente, mas ela não quer que minha mãe seja presa. Minhas irmãs e a mãe de Jenna vieram para confortá-la, felizmente, então ela está bem. Minha mãe está bloqueada em tudo até que Jenna diga o contrário. Sinceramente, não sei o que fazer agora. Jenna não querer a polícia porque se sentiria culpada por tê-la presa por causa disso, mas minhas irmãs e eu queremos convencê-la a fazer isso, e eu pelo menos gostaria de ter uma documentação no caso de algo acontecer no futuro. Algumas pessoas estavam fazendo perguntas sobre minha mãe e minha decisão de não ser aberto com Jenna sobre meu relacionamento com meus pais. Achei que poderia dar um pouco de contexto sobre por que estamos tão distantes. Como alguns de vocês disseram, Marcos era o filho dourado. Marcos era o menino querido da minha mãe, e ela não fazia muito para tentar esconder isso. Eles não passavam muito tempo conosco, minhas irmãs e eu, como os pais normais fazem com seus filhos, a menos que fosse necessário, mas passavam tempo com Marcos o máximo possível, como levá-lo para fazer compras enquanto nós ficávamos com uma babá, ou trazer para ele sua comida e brinquedos favoritos da loja quando faziam compras sozinhos. Ele costumava ganhar coisas melhores em comparação conosco, como roupas caras novas enquanto as nossas eram de brechó ou brinquedos novos só para ele em comparação com brinquedos velhos que tínhamos que compartilhar uns com os outros. Se minhas irmãs e eu recebíamos presentes, eram para compartilhar, mas minha mãe deixava bem claro que as coisas de Marcos eram apenas para ele e não deveríamos tocá-las. Quando Marcos fazia algo errado, eu era punido por não ser um bom modelo e não mostrar a ele a maneira correta de se comportar. Por exemplo, quando Marcos passou por uma fase de quebrar seus brinquedos, eu levei uma bronca porque obviamente ele aprendeu esse comportamento comigo. Quando ele tinha 8 anos, Marcos se meteu em encrenca na escola ao tentar empurrar uma criança escada abaixo. Fiquei de castigo por 2 semanas e fui obrigado a pedir desculpas à criança por não ensinar meu irmão a agir corretamente. Quando completei 13 anos, eu insisti para que meus pais começassem a me dar uma mesada. Eles concordaram, contanto que eu fizesse tarefas domésticas como cortar a grama, levar o lixo para fora, varrer folhas, etc. Normalmente, era algo em torno de R$ 25 por semana para me ajudar a começar a economizar. Marcos viu que eu estava recebendo dinheiro e implorou aos meus pais por uma mesada também. Em vez de fazê-lo trabalhar, R$ 10 da minha mesada eram dados a ele todas as semanas porque nós estávamos fazendo um ótimo trabalho com nossas tarefas, a que ele nunca tocava. Sempre que eu pedia para ele ajudar, ele dizia que não era trabalho dele fazer tarefas, então por que se incomodar?
Foi por volta dessa época que comecei a me distanciar realmente do meu irmão. Quando entrei no ensino médio, só conversávamos um com o outro quando precisávamos de pequenos favores ou quando absolutamente necessário. Consegui meu primeiro emprego aos 17 anos porque queria finalmente ter meu próprio carro e ganhar dinheiro que eles não pudessem me forçar a dar ao Marcos. Minha irmã mais velha, Meg, me ajudou a abrir minha própria conta bancária e me ensinou a planejar e economizar meu dinheiro corretamente. Comprei meu primeiro carro aos 18 anos, após todo o meu esforço. Quando Marcos tirou sua carteira de motorista, meus pais me pediram para deixá-lo usar meu carro para se locomover e para praticar mais a direção. Relutantemente, concordei e, por um tempo, o arranjo funcionou bem. Marcos usava meu carro quando eu não precisava e o mantinha bastante bem. Quando ele expressou o desejo de que nossos pais lhe comprassem um carro próprio, minha mãe veio até mim e me disse para dar meu carro a ele porque ele precisava mais. Quando me recusei, ela ameaçou me expulsar de casa. Tivemos uma briga naquela noite que terminou com ela dando meu carro ao Marcos e me levando para transferir a propriedade para ele nos dias seguintes. Como eu não tinha para onde ir naquele momento, simplesmente aceitei e assinei a transferência. Quando me formei no ensino médio, meus pais não compareceram à minha formatura porque Marcos não queria sentar em uma longa cerimônia só para me ver receber um pedaço de papel, e minha mãe não queria deixá-lo sozinho à noite. Então, só tive o apoio das minhas irmãs e do meu tio e tia, que queriam me levar para sair. Eles acabaram tendo que me levar para casa a pedido dos meus pais, pois eles me fizeram um jantar para compensar. Foi um jantar que eu não pude comer porque minha mãe colocou camarão e frango no mesmo prato e eu sou alérgico a frutos do mar. No meu primeiro ano após o ensino médio, trabalhei em 2 empregos para comprar outro carro, e no início do novo ano letivo, mudei-me para a faculdade e cortei o contato com eles. Eles, principalmente minha mãe, tentaram entrar em contato nos primeiros meses através das redes sociais e da Sophie, mas eu nunca respondi e disse a Sophie que ela também seria cortada se continuasse tentando. Quando ela não conseguiu me alcançar através da Sophie, tentou pela minha irmã mais velha, Charlotte, e algumas vezes através da Meg e do Marcos, até eu ameaçar entrar com uma ordem de restrição por assédio. Era um blefe, pois eu não tinha ideia de como fazer isso, mas conseguiu assustá-la e o máximo que recebi dela foram mensagens de felizes festas ao longo dos anos. Por volta do tempo em que voltei, Charlotte me disse que eles estavam fazendo terapia familiar a pedido da Charlotte, e meus pais queriam se desculpar pelo tratamento que nos deram. Eu estava hesitante, mas concordei, desde que fossem genuínos, e o processo de reconciliação começou quando voltei para casa. Isso nem chega a tocar na superfície de tudo que eles me fizeram passar, e foi preciso muito para eu começar a permitir que eles voltassem à minha vida. Quando conheci Jenna, eu não tinha certeza sobre para onde ia meu relacionamento com ela ou com meus pais. Eu não queria mencionar minha família principalmente porque estava pronto para cortar o contato novamente, se necessário. Jenna foi compreensiva por ser um assunto delicado e não insistiu em mais detalhes. A atualização final. Quero agradecer a todos que dedicaram um tempo para me dar conselhos sobre o que fazer daqui para frente. Todas as mensagens e comentários gentis que recebi nos últimos dias e semanas. Jenna e eu lemos os comentários juntos e tudo é apreciado. Para responder à pergunta mais comum sobre por que escolhi me reconectar depois de tudo, a resposta curta é porque eu faria qualquer coisa pelas minhas irmãs. Charlotte queria toda a família por perto e para o nascimento do seu primeiro filho e para ajudá-la enquanto ela se adapta. Ela não queria tias e tios que só visitassem seu filho durante aniversários e feriados. Ela nunca foi do tipo que pede muita coisa enquanto crescia, então quando ela perguntou se eu estaria disposto a tentar por ela, eu concordei porque isso a faria feliz. Também acho que parte de mim esperava que talvez eles tivessem mudado. Não me arrependo de tentar reconciliar também. Meus pais ainda são terríveis, mas conheci o amor da minha vida, então eu considero uma vitória. Algumas pessoas queriam saber se há uma atualização, então aqui vai. Desculpe se estiver confuso ou bagunçado, muita coisa aconteceu. Nós registramos um boletim de ocorrência na polícia e nos disseram que, mesmo que Jenna não queira prosseguir com nada, não é nossa decisão decidir se vai adiante, mas eles manteriam nossa preferência em mente. Nós fornecemos evidências bastante decentes da agressão, incluindo fotos do rosto de Jenna e mensagens com minha mãe e pai falando sobre o que aconteceu. Fomos aconselhados a relatar e registrar quaisquer outros incidentes com minha mãe daqui para frente, caso algo mais aconteça. Considerando onde moramos, duvido que vá longe, mas pelo menos temos registrado.
Recebi cerca de 100 mensagens de texto irritadas que me dizem que pelo menos falaram com ela sobre o incidente. Minha mãe tentou me confrontar saindo do meu trabalho e gritou comigo por tentar arruinar a vida dela. Ela continuou gritando que eu era um filho terrível por tentar prendê-la por um pequeno mal-entendido e ela não entendia o que tinha feito para merecer ser punida assim. Eu disse a ela que se ela não gostasse de estar em problemas legais, então não deveria ter agredido Jenna. Ela exigiu que eu dissesse à polícia para esquecer o boletim de ocorrência, o que eu recusei. Eu disse a ela exatamente o que o policial disse sobre estar fora das minhas mãos. Ela teve um ataque de raiva no estacionamento e me bateu algumas vezes, apenas no peito e braço, antes de a segurança intervir e arrastá-la para fora da propriedade. Tive que conversar com minha chefe sobre o incidente. Felizmente, ela foi compreensiva com tudo depois que expliquei o que estava acontecendo. Quando cheguei em casa, contei a Jenna o que aconteceu. Ela ficou chateada e pediu para discutirmos o plano com minha família daqui para frente. Foi uma longa conversa, mas seguimos o conselho de alguns usuários do Reddit e decidimos cortar completamente o contato com minha família, exceto minhas irmãs. Concordamos que tê-los em minha vida está adicionando estresse desnecessário para nós dois e ainda nem estamos casados. Ela me disse que queria considerar se mudar e colocar uma distância entre nós e minha família. Ela disse que tentou ficar fora dos problemas da minha família porque não é o lugar dela, mas se recusa a tolerar minha mãe e seu comportamento ou meu pai permitindo seu abuso. Muito mais foi dito, demais para colocar neste post, mas concordei com ela que eles são mais problema do que valem e também não quero mais lidar com isso. Também concordei em fazer terapia e ela está me ajudando a encontrar um terapeuta. Decidi ligar para meu pai depois da nossa conversa e avisar que estaria cortando o contato. Ele não atendeu na primeira vez que liguei, então deixei uma mensagem pedindo uma longa conversa. Quando ele retornou, perguntou se estava tudo bem minha mãe participar da conversa. Eu disse que estava tudo bem, já que ela precisava ouvir o que eu tinha a dizer também. A conversa correu tão bem quanto você poderia esperar. Eu disse a ambos que Jenna e eu os estamos cortando de nossas vidas. Meu pai exigiu saber por que eu faria algo assim depois de passar por todo o trabalho de consertar nosso relacionamento. Eu disse a ele que toda essa situação com Marcos mostrou que nada foi realmente consertado entre nós, e na medida em que eles estão preocupados, o mundo gira apenas em torno da minha mãe e do meu irmão mais novo. Eu disse a eles que o favoritismo contínuo deles por Marcos levou nosso relacionamento a um ponto sem retorno e que eu não estava interessado em manter um relacionamento fracassado. Eu disse a eles que concordei em me reconciliar pelo bem de Charlotte, mas não aprecio todo o desrespeito para comigo e Jenna, e que não aguentaria mais isso pelo bem de nós dois. Para minha mãe especificamente, eu disse que estava cansado dela me usar como bode expiatório por sua má criação e a atitude de Marcos. Eu também disse a ela que nunca perdoaria pelo que ela fez com Jenna e o que ela fez comigo e minhas irmãs enquanto crescíamos. Ela começou a dizer como eu deveria seguir em frente como minhas irmãs fizeram, mas eu a interrompi e disse a ela que ela deveria aceitar o perdão delas e seguir em frente, porque ela nunca o receberia de mim, especialmente depois de tudo o que ela fez nessas últimas semanas. Ela começou a chorar e me perguntar como eu poderia tratá-la como tal vilã. Eu disse a ela que ela só poderia estar chateada consigo mesma, porque eu não fiz nada de errado. Ela chorou mais e me disse o quanto se arrependia de ter mentido e como eu só tentei arruinar a vida dela. Isso começou uma discussão acalorada entre ela e Jenna mais uma vez e Jenna disse a ela, em palavras muito mais coloridas, que ela era repugnante e muitos outros nomes agradáveis, por dizer algo assim para mim. Não sei se ela saiu da sala ou apenas decidiu se calar, mas minha mãe parou de falar quando Jenna terminou de falar com ela. Meu pai disse que não estava bem com o fato de ser excluído da minha vida e me pediu para tentar entender o ponto de vista da minha mãe. Ele disse que ela também estava sofrendo porque seus filhos estavam em conflito e eu estava sendo injusto em puni-la por suas dificuldades em nos criar e cuidar de nós. A última coisa que ele disse foi que éramos uma família e eu não deveria deixar erros passados impedirem de seguirmos em frente juntos. Eu disse a ele que a única pessoa por quem ela se importava era Marcos e ela mesma e não havia nada que ele pudesse dizer ou fazer para me fazer mudar de ideia. Eu disse a ele que cabia a ele manter meu número, mas eu bloquearia ele e minha mãe em todos os lugares e não entraria mais em contato, então desliguei. Depois, enviei um longo e-mail com o link para minhas postagens anexadas para toda a minha família desconvidando todos, exceto minha tia e tio e minhas irmãs para o casamento. Não chorava há muito tempo, mas Jenna me abraçou enquanto eu chorava depois de escrever o e-mail e ela me garantiu que ficaríamos bem. Minhas irmãs também entraram em contato comigo depois de lerem o e-mail.
Eu pedi desculpas a Charlotte por não poder continuar me reconciliando como ela queria, mas ela me disse que estava tudo bem e que não era minha culpa ter que cortá-los de novo. A resposta da minha família tem sido bastante mista. Alguns estão irritados por eu ter exposto problemas familiares em um fórum público da internet, enquanto outros estão bravos com meus pais porque nunca souberam que era tão grave. A última pessoa com quem falei sobre tudo foi Marcos. Ele perguntou se eu também estava cortando o contato com ele, e eu disse que não, mas que também não iria me esforçar para procurá-lo. Ele não discutiu e apenas me desejou o melhor com o casamento, e desde então não falamos mais. Agora, Jenna e eu estamos procurando um novo lugar para morar. O plano é nos mudar para mais perto do irmão da Jenna. Ele vive a cerca de 3 horas de onde estamos agora e Jenna e eu gostamos da cidade em que ele está. Falei com meu chefe sobre a transferência e Jenna está analisando a opção de trabalhar 100% remotamente ou talvez encontrar um novo emprego. E, mais uma vez, nosso local de casamento mudou. Como a lista de convidados está significativamente menor, meu cunhado futuro está considerando nos deixar usar sua casa no lago para o nosso casamento. Não planejo postar mais sobre isso a menos que o mundo desabe, pelo menos não até o casamento, porque quero seguir em frente com a vida, mas tentarei responder a quaisquer perguntas que alguns de vocês possam ter. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho. Então de um like e se inscreva aí, obrigado.